Olá! Hoje a gente vai falar de um assunto super importante para todo mundo que trabalha no Brasil: acidente de trabalho. Vamos entender direitinho o que é, os tipos que existem e o principal, como é que se garante os direitos de quem sofre um acidente. Olha só esse número. Entre 2012 e 2021, mais de 5 milhões de acidentes de trabalho registrados no Brasil. É muita coisa, né? Isso mostra o quanto esse assunto é sério e porque todo mundo, seja empregado ou empregador, precisa ficar de olho nisso. Então, para a gente entender isso bem, nosso papo vai seguir essa linha aqui. Primeiro, o que a lei diz que é um acidente de trabalho. Depois, a gente vê os tipos mais comuns, o típico, o de trajeto e também as doenças que vêm do trabalho. E para fechar, vamos falar de um documento que é a chave de tudo, a CAT. Beleza, vamos começar pelo começo, né? Afinal, o que é que a lei considera de facto um acidente de trabalho? A definição está aí na lei, no artigo 19. Basicamente é o seguinte: qualquer coisa que acontece enquanto a pessoa está trabalhando para a empresa e que provoca uma lesão no corpo ou algum tipo de problema de funcionamento, sabe? E essa consequência pode ser a perda ou a redução da capacidade de trabalhar, não importa se é para sempre ou só por um tempo. E claro, infelizmente pode levar até a morte. Ok, entendida a definição geral, vamos agora por tipo mais conhecido, aquele que a gente logo pensa quando ouve falar em acidente de trabalho, o chamado acidente típico. Esse é bem direto ao ponto. Acontece lá no local de trabalho e durante o expediente. A marca registrada dele é ser algo que acontece de repente, uma coisa súbita, inesperada. As consequências aparecem na hora. Pensa, por exemplo, num operário que se machuca operando uma máquina, ou um carpinteiro que acaba se cortando com a serra. É isso, um evento claro e imediato. Tá, mas e se o acidente não acontece lá dentro da empresa? E no caminho, como fica? Pois é, a lei pensa nisso também. O que acontece no percurso de casa para o trabalho ou do trabalho para casa também é considerado acidente de trabalho. Para a Previdência Social, vale a mesma coisa, tem o mesmo peso de um acidente que acontece lá dentro. Mas, tem um ponto de atenção aqui. Não é qualquer coisa que acontece no caminho que vai contar. Se a pessoa desvia muito do caminho normal por um motivo pessoal, sei lá, resolve passar no mercado para fazer a compra do mês, aí a história muda. Esse desvio pode fazer com que o acidente deixe de ser considerado de trajeto. Agora, a gente entra num terreno um pouco diferente, que são aqueles riscos que a gente não vê acontecendo na hora. São as doenças ocupacionais que vão se instalando aos poucos. Essa citação do Mozart russomano é perfeita. Enquanto o acidente é tipo uma foto, um momento, a doença é mais como um filme. Ela vai se desenvolvendo com o tempo, sabe? Muitas vezes sem a gente nem perceber, por causa das condições do trabalho. Não é um evento único, é um processo. E aqui tem uma divisão bem interessante que a lei faz, em duas categorias. De um lado, a gente tem a doença profissional, a causa dela é a própria profissão, é uma consequência direta daquela atividade. Do outro lado, tem a doença do trabalho. Essa aqui não vem da profissão em si, mas do ambiente ou do jeito que o trabalho é feito. E os exemplos deixam isso super claro, olha só. A silicose, por exemplo, é uma doença típica de quem trabalha em mineração. O risco está na profissão. Já a perda de audição por causa de barulho, bom, isso pode acontecer com um metalúrgico, um operador de máquina, um músico, em várias profissões, não é? A causa aqui não é a atividade em si, mas o ambiente barulhento onde ela acontece. Tudo bem, então aconteceu. Seja um acidente, seja uma doença ligada ao trabalho. E agora, qual é a primeira coisa, a mais importante a se fazer? A resposta para isso é um documento, uma comunicação formal que, sem exagero, é a peça-chave para garantir todos os direitos de quem se acidentou. E esse documento é a famosa CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. É com ela que se avisa oficialmente a Previdência Social, o INSS, de que um acidente aconteceu. É a CAT que dá o pontapé inicial em todo o processo de proteção ao trabalhador. E como funciona a emissão da CAT? Bom, a responsabilidade principal é da empresa, que tem até o primeiro dia útil depois do acidente para fazer isso. Se for um caso de morte, a comunicação tem que ser imediata. Mas e se a empresa não emitir? Aí é que está o pulo do gato. O próprio trabalhador, os dependentes, o sindicato, o médico que atendeu, qualquer um deles pode ir lá e emitir a CAT. Isso é muito importante para não deixar ninguém desamparado. E a empresa que não cumpre o prazo, mesmo que outra pessoa emita a CAT, pode levar multa, viu? Mas por que a CAT é tão importante assim? Porque é ela que destrava uma série de direitos fundamentais. Primeiro, dá acesso ao benefício certo, o auxílio-doença por acidente de trabalho.
Segundo, garante que o FGTS continue sendo depositado, mesmo com a pessoa afastada. E terceiro, e talvez um dos mais importantes, garante a estabilidade no emprego por 12 meses depois da alta. Ou seja, a pessoa não pode ser demitida por um ano a voltar. Olha o risco de não ter a CAT. Sem ela, o INSS pode tratar o caso como um afastamento comum por uma doença qualquer, que é o benefício B31. O benefício por acidente de trabalho é o B91. E qual a diferença? É gigante. No B31, não tem estabilidade de um ano e a empresa não precisa depositar o FGTS durante o afastamento. Ou seja, a falta da CAT tira direitos essenciais. Então, a gente viu que a lei define tudo direitinho e oferece proteção. Mas saber disso tudo nos leva a uma pergunta ainda maior, né? Qual é o nosso papel, de todos nós, para que o próximo passo seja sempre a prevenção? Bom, se esse material ajudou a esclarecer as coisas, considere se inscrever aqui no canal para acompanhar outros conteúdos como este. A gente se vê na próxima.